Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. O nosso estudo de hoje, do livro do Apocalipse, capítulo 11. O autor sagrado nos relata o seguinte: Foi-me dada uma vara semelhante a uma vara de agrimensor, e disseram-me: Levanta-te, mede o templo de Deus e o altar com os seus adoradores. O átrio fora do templo, porém, deixai-o de lado e não meças. Foi dado aos gentios, que há de calcar os pés, a cidade santa, por 42 meses. Esses 3 primeiros versículos mostram para nós o valor sagrado do templo de Deus, lá onde está o altar e os seus adoradores, aqueles que adoram a Deus em espírito e verdade. Medir o templo, tirar a medida do templo, consiste justamente em valorizar aquilo que é o sagrado, aquilo que deve ser protegido por Deus. Ou seja, a medida de Deus é o seu amor e a sua proteção. Os que estão fora do templo são tantos que até dizem ser de Deus, mas não são adoradores do Deus verdadeiro. Estão com Deus, mas também estão no mundo. São de Deus, mas muitas vezes se comportam como pagãos. Então, esses não recebem a proteção de Deus, a guarda de Deus. Então, eles podem até estar dentro do templo, mas é como se estivesse fora, porque o templo é um lugar de contemplar, ou seja, o templo que entra em mim e eu que entro dentro do templo. Se eu não permito que o templo entre em mim, eu não contemplo o Senhor que está no templo. Por isso que a medida de Deus não os alcança. E por que não os alcança? Não os alcança porque eles não penetram o templo, trazendo para a minha vida, para a sua vida. Nós precisamos ser adoradores. Mas adoradores em espírito e verdade. Adoradores ao ponto de Deus ser único em nossa vida e nada ocupe o lugar dele. Tão importante quanto estar no templo é o templo estar dentro de nós. A importância da marca sagrada, a importância de engolir o livro e agora a importância de ser o templo vivo. A importância agora de estar dentro do templo para ser resguardado, para ser medido com a justa medida que vem de Deus. E a continuação do texto sagrado diz o seguinte para nós: Mas encobrirei as minhas 2 testemunhas, vestidas de saco, de profetizarem por 1260 dias. Aqui, esse versículo 3 assume importância para nós por 2 coisas. Primeiro, minhas 2 testemunhas. Você pode pegar vários personagens do Antigo Testamento que representem a profecia, porque profetizar é testemunhar o amor de Deus para os outros. A tradição mais antiga nos faz recordar tanto Moisés quanto Elias, por tudo aquilo que eles representaram, a lei, os profetas. Foi eles que apareceram como testemunhas diante de Cristo na transfiguração. Mas outros personagens do Antigo Testamento, como Enoque, como Abraão. Mas no tempo da igreja, alguns também percebem nessas 2 testemunhas a figura de Pedro e a figura de Paulo, como aqueles que hão de testemunhar no mundo pagão a fé cristã, com a própria vida. Mas as 2 testemunhas para nós também um sinal de que representa eu e você, como precisamos sempre do outro para testemunhar Cristo Jesus. Por isso, as 2 testemunhas não aparecem aqui como um personagem único, mas ela personifica todos os cristãos que têm de testemunhar 2 a 2. Jesus mesmo mandou seus apóstolos 2 a 2 irem pregar, anunciar o reino de Deus. Então, por isso, as 2 testemunhas que irão profetizar. E o tempo que é dado, 1260 dias,
corresponde, na verdade, a 3 anos e meio, ou seja, na metade do tempo da plenitude do tempo, porque a plenitude do tempo é 7, corresponderia a 7 anos. Não se levando ao pé da letra, mas na metade do tempo em que é dado, ou seja, na metade do final de todos os tempos, eles irão testemunhar. São eles as 2 oliveiras, os 2 candelabros que se mantêm diante do Senhor na terra. Que beleza, né? Quem é testemunha é como se fosse 2 oliveiras, 2 candelabros acesos para testemunhar o amor do Senhor. Se alguém lhes quiser causar dano ou mal, sairá fogo de suas bocas e os devorará os inimigos. Ou seja, ninguém poderá feri-los enquanto eles estão testemunhando o amor de Deus. Esses homens têm o poder de fechar o céu para que não caia chuva durante o dia de sua profecia e têm o poder sobre as águas para transformá-la em sangue. Aquilo que Jesus disse para os seus apóstolos, né? Vocês serão enviados em meu nome, nenhum mal os atingirá, se pegarão em serpentes, elas não lhes fará mal. Em resumo, as coisas humanas não te impedirão de proclamar o reino de Deus, e ao mesmo tempo também o profeta é aquele que tem comunhão com as coisas do céu. Mas o versículo 7 diz: depois de terem terminado integralmente o testemunho, para que mas depois de terem terminado integralmente o testemunho, a fera que sobe do abismo lhes fará guerra e os vencerá e os matará. E aqui causa uma certa angústia em nós, porque a fera, que representa o poder do mal, a fera, que representa o poder das trevas, ela virá com força contra esses profetas e os matará. Aqui representa todo o poder do maligno, que calunia, que persegue, que faz mal, que prejudica a Igreja de Cristo e as testemunhas de Cristo. E muitas vezes essas feras acabam vencendo. Vencendo de que forma? Vencendo porque as testemunhas muitas vezes desanimam, se tornam acalentadas e o mundo escuta mais as feras do que o testemunho de Deus. Então, aparentemente, há uma vitória do mundo e uma vitória das trevas. Porque as trevas usam da ilusão, as trevas usam do engano, as trevas usam do que é fictício. E, sobretudo, porque as trevas usam da mentira. Fala uma verdade como se fosse uma mentira e as pessoas facilmente se deixam iludir por elas. Por isso os vencerá e os matará. E seus cadáveres jazerão nas ruas de grandes cidades que se chamará espiritualmente Sodoma e Egito, onde seu Senhor foi crucificado. Assim como Cristo. O Cristo foi vencido pelo poder da morte. A mentira aparentemente o venceu. O poder do mundo o venceu. Assim são os mártires, são as testemunhas, são aqueles que são perseguidos por amor a Cristo. E é até interessante porque espiritualmente se chama Sodoma e Egito. Sodoma, a cidade da perversão, cidade pervertida lá do Antigo Testamento. E o Egito, a terra da escravidão. Então, estão chamando agora a cidade de Jerusalém como se fosse a nova Sodoma, o novo Egito, ou a cidade que desprezou aqueles que testemunharam o amor de Deus. E muitos dentre os povos, tribos e línguas e nações virão para vê-los por 3 dias e meio e não permitirão que sejam sepultados. O corpo dos mártires que foram simplesmente ali colocados ao espetáculo. Muitos mártires nesse tempo da perseguição foram martirizados e seus corpos ficaram esquartejados, jogados mesmo, né? Os habitantes da terra se alegrarão por causa deles, se felicitarão mutuamente e mandarão presentes uns aos outros, porque esses 2 profetas tinham sido seu tormento.
Então é o mundo que está festejando a morte dos profetas, o mundo pagão, o mundo que se opõe a Deus, aqueles que fazem festa com o mal da igreja e daqueles que profetizam em nome do Senhor. Essa é a alegria do mundo. Mas olha o que diz o versículo 11. Mas depois de 3 dias e meio, um sopro de vida vindo de Deus os penetrou. Puseram-se de pé, grande terror caiu sobre aqueles que os viam. Ouviram então uma voz forte do céu que dizia: subi aqui. Subiram então para o céu em uma nuvem, enquanto os inimigos olhavam. Naquela mesma hora produziu-se grande terremoto, caiu 1/10 da cidade, pereceram no terremoto 7.000 pessoas. As demais aterrorizadas deram glórias a Deus do céu. Terminou assim a segunda desgraça, e eis que depressa sobrevém a terceira. Então, nós vemos que a primeira desgraça foi a perseguição dos gafanhotos, que do abismo vieram para tentar os homens da terra e fazê-los sucumbir. A segunda desgraça é essa aqui: perseguir e matar as testemunhas de Cristo. Mas o final aqui, a partir do versículo 11, nós vemos o triunfo das testemunhas de Cristo, triunfando no céu com o sopro da vida. Então, se 7 dias era o tempo pleno da pessoa morrer, ser enterrada e assim por diante, antes disto, o próprio Senhor sopra sobre suas testemunhas para que subam, recebam a vida e participem da glória celeste. E aqueles que mataram, sucumbiram, irão do inferno, de onde estiverem ali sofrendo, verem o triunfo das testemunhas de Cristo. Por isso que é importante testemunharmos o amor de Deus. Por isso que é importante sermos fiéis a Deus, testemunhando o seu amor para os homens. Aquilo que vem depois do versículo 15, o 7º anjo tocando a trombeta, e ressoou então no céu altas vozes que diziam: o império do nosso Senhor e do seu Cristo estabeleceu-se sobre o mundo, e ele reinará pelos séculos dos séculos. Então as testemunhas de Cristo triunfam sobre o mal e agora participam do reinado de Cristo e da vitória final de Cristo. Porque uma vez que Cristo triunfou sobre a morte, ninguém mais tem poder, nem sobre Cristo e nem sobre aqueles que são suas testemunhas. E os 24 anciãos, que representam todos aqueles que foram fiéis a Cristo, se assentaram nos seus tronos diante de Deus, prostraram-se com o rosto em terra e adoraram a Deus, dizendo: graça te damos, Senhor, Deus dominador, que és, que era, porque assumistes a plenitude do teu poder real. Então, é a adoração definitiva, plena. Os que estão diante do Senhor o adoram para sempre, porque para sempre o mal foi vencido e o poder de Deus triunfou sobre o mal. O versículo 18 diz que irritaram-se os pagãos, mas eis que sobreveio a ira e o tempo de julgar os mortos, de dar a recompensa aos teus servos, os profetas, aos santos, aos que temem o teu nome, pequenos e grandes, e de exterminar os que corromperam a terra. Abriu-se o templo de Deus no céu e apareceu no seu templo a arca do seu testemunho. Houve relâmpagos, vozes, trovões, ou seja, mostrando o triunfo de Deus sobre o poder do mal. Então, a 7ª trombeta é a trombeta que anuncia a chegada definitiva do reino de Deus, o triunfo definitivo de Deus e a vitória sobre o poder do mal. É do lado de Deus que queremos ficar. Adorador por toda a vida, é adorador por toda a eternidade. Adoremos o Senhor para que possamos testemunhá-lo com toda a nossa vida e com todo o nosso amor. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.